vivo lá, tá vendo? Lá, ó. Tá vendo? Tá ao vivo. Vai entrar ao vivo lá. Aí, ó, que abriu 9 horas. Entra aqui, ó. Lá, tá vendo? Tá ao vivo. Só aperta aqui. Tirou o som? Já. Aí aqui vai ficar aparecendo os comentários aí, tá vendo? Tá aqui, esse eu não vejo, não enxergo. Não? Eu não enxergo. Ó, quem entrou aqui hoje? Quem? O Tássito. E aí, primo, tudo bem? Olá, Joyce, Tássito, tudo bem? Boa noite. Que bom essas mulheres gritando ali fora, né? Já foi. E aqui tá frio, Joyce. Aqui tá assim, gostosinho, né? Deve estar o quê? Uns 15 graus agora? 16 por aí, né? aí? Tá um friozinho gostoso aqui na chácara. Oi, Célia, boa noite, tudo bem? Silas. A Joyce tá falando que lá tá muito quente. Hoje temos participação especial aqui na live, ó. Vocês assistiram aquele desenho do App? Hã? Eu esqueci o nome do desenho. App, mas tem alguma coisa. Olha o velhinho do App ali, ó. Altas aventuras. Seu Ailton, olha aqui, ó. Olha lá o velhinho do App, ó. Tá aparecendo aqui. Hoje tem participação especial. Igualzinho. Hoje nós estamos com visita, né? Na hora da live aqui. A gente está com o meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, minha madrasta. 2 pai e 3 mãe aqui hoje. Pensa. Eles estão fazendo uma vaca atolada ali fora. E nós estamos aqui com vocês. Na hora que terminar a live, a gente vai comer uma vaca atolada. A Michelle tá falando que o sogro dela parece ainda mais. Vou mandar uma foto do meu pai pra você, Michele, pra você ver. Parece muito. Vamos lá, gente? Hoje nós estamos entrando no 18º dia do desafio. E o tema de hoje é o amor busca entender. E em Provérbios 3:13 diz assim, que feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Esse versículo é muito interessante e esse capítulo ele vai nos levar a pensar sobre o quanto nós conhecemos o nosso cônjuge, né? O quanto nós entendemos, o quanto nós sabemos da vida dele, dos sonhos, dos planos. E isso é extremamente importante para que o relacionamento possa permanecer e possa prevalecer diante das dificuldades, né? Ele começa o capítulo dizendo o seguinte, que quando nós gostamos de alguma coisa, nós nos dedicamos em aprender sobre aquele assunto. Quando alguém gosta de futebol, a pessoa quer aprender sobre o time, sobre os jogadores, né? Moça, vai ter que pedir pro povo para diminuir o barulho. Você tem que começar a estudar, né, sobre quem joga naquele time, quantas pessoas participam, né, em qual posição é melhor. E da mesma forma, quando alguém gosta de cozinhar, essa pessoa que gosta de cozinhar, ela vai aprender novas receitas, ela vai descobrir novos sabores e se especializar em determinadas especialidades dentro da culinária, né? Porque gosta daquele assunto.
Há algum tempo eu venho começando a cuidar de orquídeas. E não tem como você cuidar de orquídeas sem ler sobre aquilo, porque é complicado, as bichinhas dão trabalho. Eu não sabia que elas gostavam de sair, que elas não gostavam de ser trocadas, mudadas de lugar. E há pouco tempo eu mudei elas de lugar e elas não gostaram. Eu estou numa luta aqui com elas e eu tive que aprender, de ler, tirar um tempo para ler sobre esses assuntos. Então, tudo aquilo que nós gostamos e que é importante para nós, a gente decide estudar, decide ler sobre aquilo. Quando nós queremos desenvolver a nossa vida profissional, o que nós fazemos? Nós vamos estudar. Né? Não tem como nós deslancharmos na nossa vida profissional se nós não nos dedicarmos a estudar, a nos especializar, a fazer novos cursos. E dentro do relacionamento, por que tem que ser diferente, né? Por que nós temos que tratar o nosso relacionamento, o nosso casamento, sem dar a devida importância para esse relacionamento? E aí ele faz a seguinte pergunta: o quanto você conhece do seu cônjuge? E aí você para pensar, quando nós namorávamos, né? Quantas vezes você parou para estudar sobre os gostos daquela pessoa que você estava namorando? O que gostava de comer, aonde gostava de ir, que lugares gostava de frequentar. Então você estudava sobre a vida dele, queria descobrir, né, tudo aquilo que essa pessoa gostava, tudo aquilo que era importante para ela. Por que quando casa isso para? Por que você não continua buscando entender, compreender e conhecer esse cônjuge? E aí muitas pessoas caem naquele erro do seguinte: eu não preciso mais conhecer, eu já estou casada há 5, 10, 15, 20 anos e está tudo certo, eu já sei tudo sobre a vida dessa pessoa. Sabia que isso é o maior engano? Porque nós somos seres humanos em constante mudança e nós mudamos o tempo todo. Então, aquilo que você conheceu do seu cônjuge quando você namorava com ele não serve mais para hoje, porque essa pessoa mudou. E graças a Deus que nós mudamos, né, Humberto? Graças a Deus. Graças a Deus. Quantas vezes eu mudei ao longo do nosso casamento, quantas vezes ele também mudou ao longo do nosso casamento. E se eu fosse contar com esse conhecimento que eu tinha dele no tempo de namoro, talvez hoje eu estaria errando muito no nosso relacionamento. E nós mudamos muito. Um exemplo que a gente pode pegar aqui de mudança é que nós não gostávamos de planta. E nós hoje passamos vários dias, né, dos nossos fins de semana cuidando de planta. Hoje a gente gosta. Eu não tinha a menor habilidade para cuidar de flores. Hoje eu gosto de cuidar disso. A gente não gostava de lidar com terra. A gente não gostava muito desses ambientes mais pacatos, né? A gente era muito de cidade grande e tudo. Hoje a gente gosta de chácara, a gente gosta de ficar sós. A gente mudou. E a gente muda todos os dias. E terrível seria se nós não mudássemos. Então eu preciso continuar conhecendo Humberto e ele também precisa continuar me conhecendo, porque nós vamos mudando ao longo dos anos. Então eu não posso ficar apoiada naquele conhecimento que eu tinha dele quando nós começamos a namorar. Por exemplo, quando a gente começou a namorar, o Humberto gostava só de jogar bola e jogar videogame. Ele não gostava mais de nada. O videogame era trabalho. Era terrível. Graças a Deus ele mudou, né? Mudou os gostos e mudou tudo. Já pensou se ele continuasse hoje, com 42 anos, gostando só de jogar futebol e gostando só de jogar videogame? Nossa, vi que o pessoal assustou quando você falou minha idade, ó. Realmente, eu não pareço ter 42 Deus é anos, mais. Né? Então, nós mudamos. Que bom que nós mudamos. E é por isso que nós precisamos continuar conhecendo essa pessoa que nós casamos. A gente não pode ficar contando com esse conhecimento passado. E o mistério, o desafio de conhecer parece menos fascinante depois que nós estamos casados. Só que isso é uma mentira, porque na verdade é tão gostoso quanto.
Porque é muito bom quando a gente para conversar e a gente se depara com várias questões e conhecimentos, e às vezes Humberto, nossa, eu não sabia que você gostava disso, eu não gostava, agora eu gosto, né? E é bom, isso é saudável para o relacionamento. E o autor traz o seguinte: olha, isso também acontece com muitos casos com as mulheres que começam admirando e construindo respeito, né, por esse marido, mas de repente ela percebe que esse homem ele é falho e ele é imperfeito. Mas mesmo depois do casamento, existem coisas das quais nós precisamos descobrir, nós precisamos entender, nós precisamos aprender da vida do nosso esposo. E o autor fala o seguinte: considere a seguinte perspectiva, né? Se tudo que você conheceu do seu marido ou da sua esposa antes do casamento se comparar a um diploma do ensino médio, então você precisa continuar aprendendo sobre ele até conquistar um diploma universitário, um mestrado e, por fim, um doutorado. Pense nisso como uma jornada de vida que conduz o seu coração para mais perto do seu cônjuge. Então é isso, é uma jornada de vida. Se lá no namoro a gente estava no ensino médio, hoje a gente precisa ser doutorando, né? Doutorado já. E nós precisamos buscar esse conhecimento. Então não foque apenas naquilo que você teve de conhecimento dos tempos de namoro, mas procure se dedicar ainda mais agora que vocês estão casados, em se conhecer, em crescer nesse conhecimento, em saber o que gosta, o que dá prazer, o que traz alegria, o que dá paz, porque isso vai fazer com que você tenha um relacionamento mais saudável. E aqui o autor traz algumas perguntas como exemplo. Você conhece os maiores sonhos do seu cônjuge? Você tem pleno conhecimento de como ele prefere dar e receber amor? Você sabe quais são os maiores medos do seu cônjuge, por que ele luta contra esses medos? São perguntas que nós precisamos fazer, nós precisamos conversar sobre esses assuntos. E talvez, provavelmente, o seu cônjuge vai reagir de maneira diferente das quais você reagiria. E você nem entende o porquê. Mas não entende por quê? Porque não há intimidade, não há comunhão, não há conversa, ninguém conhece ninguém. E dentro desse relacionamento, para nós alcançarmos esse nível de conhecer, de ter essa afinidade, de saber quando essa pessoa mudou, né? O que nós precisamos fazer? Primeiro, fazer perguntas. O amor sempre vai tomar a iniciativa, aprender a ouvir, aprender a conversar. Dê o primeiro passo dentro de uma conversa, né? Converse com seu esposo, tente conversar, deseje conhecer essa pessoa que você casou, procure buscar saber dela. Foi você que escolheu casar, então procure conhecer para que vocês possam viver melhor e viver com mais qualidade, né? Essa questão do conhecimento ela é extremamente importante. Vou beber água para deixar ele falar. Vocês notaram, né, que ela tá gostando muito desse negócio de falar assim, sem parar. Desculpa. Empolguei. Não, mas é bacana. Quando a gente começa a se relacionar, é interessante que você se preocupa muito com entender, o tema de hoje, né? Amor procura entender. Você procura entender coisas superficiais, né? Não, deixa eu descobrir o que ela gosta. Não, ela gosta de chocolate, porque eu quero dar chocolate para ela. Ela gosta de filme. Que filme que ela gosta? Não, ela gosta de filme de romance. Eu detesto filme de romance. Eu gosto de ficção científica. Ela detesta filmes de ficção científica. Mas eu vou assistir filme de romance porque ela gosta. Então eu procuro entender coisas superficiais. E quando a gente casa e começa a comunhão e começa a intimidade, a gente começa a se deparar com situações que a gente não entende. Por quê? Porque a gente não procurou entender qual é o problema. E quando eu casei com a Sinara, ela me sugou de canudinho. Foi. Ela me sugou de canudinho. Uma carência assim, parecia meus gatos que eu tenho aqui hoje. Você passava, já encosta e já... E aquele negócio e era de canudinho mesmo. Não era fofinho, na época era muito magro. Mas eu não entendia
tamanha carência que ela tinha. E isso no começo foi bom, foi ficando desgastante, foi ficando desgastante. Por quê? Porque eu não entendia qual que era ou da onde vinha essa carência excessiva. E chegou em um ponto que eu fui entender qual que era o problema. Meu sogro está até aqui hoje, está assistindo, ele já mandou uns 10 oi na live aí. E é um cara assim de um caráter tremendo, né, de honestidade tremenda, mas que falhou, assim como eu falhei em alguns pontos na criação com a Ana Júlia, ele falhou em alguns pontos na criação com a Sinara. Então ela veio para o casamento com uma série de carências paternais. E eu tive que ser pai e marido para ela no começo do casamento. E isso para mim foi complicado, porque eu não era pai, eu não sou o pai dela. E eu sou esposo. Então tinha um conflito de sentimento, do qual eu não entendia. E isso mais tarde veio à tona e a gente conseguiu resolver. E foi assim, algo tremendo, foi muito, mas muito bom a gente chegar nesse consenso e entender qual que era aquele problema, porque ela amadureceu mais, ela ficou mais firme nas suas decisões, nas suas escolhas, nos seus projetos. Então, assim, deu um outro norte para ela, quando a gente tratou e resolveu esse problema. Então, talvez você hoje tenha algum problema com seu parceiro e não busca entender de onde vem esse problema, qual que é a fonte desse problema, o que gerou. Então, assim, são perguntas que precisam ser feitas, momentos que precisam ser tirados para conversar. Eu acho que a tarefa até é alguma coisa relacionada a isso hoje, né? Mas que o quanto antes vocês conseguirem entender e interpretar, melhor vai ser para vocês. Se está no começo de um relacionamento e você, minha parceira ou meu parceiro, deve ter algum problema sério, porque ele tem essa e essa e essa dificuldade. Não fique só na conjectura ou na pontuação que ele tem esse problema. Busque entender de onde vem, qual que é a raiz, qual que é a fonte desse problema. Vamos buscar uma solução? Aí, muitos problemas mais graves, muitas situações de embate, de briga, de discussão, você vai conseguir eliminar por aí, entendeu? Com esse amor que procura entender. Sim. E Humberto comentou, né, até da tarefa de hoje, né? Eu até quero falar, se caso alguém não tiver esse livro e quiser acompanhar, né, o desafio, pode me chamar no WhatsApp ou chamar o Humberto e a gente manda o livro para vocês em PDF. Porque aqui nesse livro, na página 206, ele vai trazer 20 perguntas para você fazer para o seu cônjuge. E há poucos dias nós fizemos aqui e foi muito legal. Porque eu pude perguntar para ele, né? Ele responder e da mesma forma eu também responder as perguntas para ele ouvir. E foi um tempo muito bacana. Então são 20 perguntas que valem muito a pena mesmo você fazer isso com o seu cônjuge no momento que vocês estiverem a sós. E a tarefa de hoje que o autor traz é preparar um jantar especial em casa só para vocês dois, né? Esse jantar pode ser algo simples, não tem problema, não é um cardápio mirabolante, né? Algo chiquérrimo, mas que possa vocês dois terem um momento a sós. Fiquem a sós, façam um jantar gostoso, né? Se sentem, né, à mesa, degustem de um prato gostoso e pegue esse livro, né? E faça essas 20 perguntas. Vai ser muito bacana. Tá na página 206. O que você menos gosta em sua vida agora? É um dos exemplos das perguntas, né? Pergunta assim também, se você pudesse almoçar com qualquer pessoa desse mundo, quem seria essa pessoa e por quê? Então tem umas perguntas bem interessantes aqui. Olha essa. Quando foi a última vez que você se sentiu muito alegre? Eu adorei a resposta que ele me deu no dia que eu perguntei isso aqui para ele. Então é muito bacana, sabe? Tire esse tempo a sós. Talvez vocês não consigam fazer isso hoje, né? Mas você pode fazer amanhã ou depois, não tem problema. Mas faça isso e depois nos conte como que foi a experiência de vocês.
Isso vai ser muito importante, eu tenho certeza que vai trazer um momento de reflexão e um saldo muito positivo para o relacionamento, tá bom? Então é isso. Isso aí, pessoal. Hoje é rapidinho, a gente tá com visita, nossos Tanto pais de estão aqui. aqui, ó. Olha o velhinho do WAP aqui, assistindo a live. É, velho? Não. Dá um beijo pra galera aí. Um beijão pra todos. Lá de São Paulo, principalmente, as minhas sobrinhas têm que assistir, viu? Ó, tá vendo? E ele dá uma dura mesmo. Ele manda os convitinhos aqui e pega no pé da turma. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tudo assistindo. Ó, Vandinho. Aqui tem uma situação engraçada. O povo civilizado é outra coisa, né? Tá minha mãe ali, aí tá meu sogro, a minha sogra, meu sogro, 25 anos de casado com aquela ali, ó. E com aquela lá, 10. E eu já falei pra ele que se ele separar de novo, as duas vão ficar por aqui e ele vai vazar, ó. Ai. Mas é bacana demais, né? O pessoal entra num consenso. Eu já falei pra Sinara, eu não aceito isso aqui. Se a gente separar, você some daqui, que eu não quero fazer amizade com você, não. É por isso que a gente separa. Meu marido deu uma entendeu? piada, gente. Pessoal, Abraço pra vocês, viu? Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós estaremos aqui às 9 horas, né? No 19º dia, para tratarmos sobre assuntos muito importantes. Olha, eu não acredito que nós estamos terminando essa live E o bispo chegou na live. Ranieri Romagnol. Não acredito. Um privilégio tão grande. Acho que eu vou começar de novo agora. Vamos fazer de novo aqui. Vamos chamar Só ele para participar. pela presença aqui, dele. ó. Tinha até que chamar ele para participar aqui. Pessoal, um beijão. Viu? Abraço, gente. Fica com Deus, viu? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Humberto. Quem chegou? Começa aí.